Fala galera, beleza? Depois de mais um período, o quarto está em obras, então vai ser assim mesmo. Voltamos com o Cavernal do Cinema, eu sou o Skitter e hoje eu vim falar da experiência que estreou na última semana de Missão Impossível, o acerto final. O acerto de contas final. O acerto de contas final, parte 2. Eu realmente não sei. Esse filme era para ser a segunda parte do final da franquia, que já contava com uma parte de mais ou menos 2 horas e meia, chamada Acerto de Contas, parte 1, que por uma recepção decepcionante no cinema, que devido ao sucesso de Top Gun Maverick, o Tom Cruise achou que ele ia conseguir emplacar outro sucesso no período de Barbenheimer, devido ao fracasso, ou pelo menos a decepção que o filme anterior fez, eles deram uma pausa bem longa, mudaram o título do filme. Esse filme não carrega nenhum nome parte 2. Acredito que futuramente, nas plataformas digitais, você vai ver o outro filme chamado só de Acerto de Contas. Eles vão editar o título. E como fã da franquia, eu posso dizer que segue as mesmas consequências dos defeitos, de erros e decisões datadas pelo que o cinema já mostra como ambição demais, e vai envelhecer mal. Acho que é um mau final de franquia. É um entretenimento válido? Por que não? O cinema nunca teve pior. Não estou tentando ser saudosista não, mas quanta merda não tem saído. Mas não é um bom final de franquia. Sendo bem direto, as consequências do filme anterior, que é uma ameaça megalomaníaca de uma inteligência artificial que consegue se adaptar e quer barganhar a dominação global, ela nunca é devidamente explorada. Nem naquele filme, que fica na promessa, nem nesse. Esse filme já parte de uma premissa de que as coisas chegaram num ponto que não tem retorno e o personagem do Ethan Hunt, feito pelo Tom Cruise, aqui tem um papel quase messiânico de salvar a humanidade. Nada disso é exatamente bem elaborado. Eu queria muito que fosse, porque eu gosto da franquia. E desde o terceiro filme ela vem mantendo um ritmo muito bom, envelhecendo sem perder a sua autenticidade. Seus filmes, ainda que episódicos, diferente desses dois últimos, conseguem ser assistidos isoladamente em maratona. Eu acho que se tivesse terminado no último, no antepenúltimo, Fallout, teria sido melhor. Esse filme tem todos os defeitos do que um blockbuster evento de hoje tem. De uma franquia. Ele quer ser grande na duração, ter múltiplos personagens, revisitar o seu próprio legado constantemente, quase um clima de festa plock, e peca no seu desenvolvimento por excessos e faltas no que se diz a roteiro. É um filme de ação. Os filmes de Missão Impossível são filmes de espionagem com ação que tem o seu enredo bem engendradinho, às vezes redondinho ou às vezes resumido, porém que você passa como se fosse um lanche, entendeu? Um fast food bem desejado. Para 2 horas e meia, cara, esse filme não me diverte. Todas as promessas não cumpridas que o filme anterior traz ainda me foram trazidas com uma boa ação, por mais que nada ali se desenvolva, fique sempre na promessa do próximo filme. Aqui também tem boas cenas de ação, mas, perdão, mais do que a primeira hora de filme, a primeira hora e boa parte do miolo do filme são de uma exposição horrorosa. Eu não consigo gostar daquele tipo de condução. Para você ter noção, para uma franquia que o pior filme
é dirigido pelo John Woo, que estava no seu auge. E o seu filme mais intimista, que envelheceu bem. É um filme bem novelístico, tal, fechadinho, que é o Missão Impossível 3. É dirigido pelo seu pior diretor, que é o J.J. Abrams. Na época, seu primeiro filme. Esse aqui tem defeitos que nenhum desses dois filmes tem. Entendeu? Nem com o pior filme, feito pelo melhor diretor, e um dos melhores filmes feito pelo pior diretor. 1h30 de diálogo expositivo. Dá para resumir toda a 1h30 sendo generoso desse filme, com todas as sequências de ação que tem, que não são lá tão empolgantes, porque elas são recheadas de alguém falando pro personagem do Hunt. Você tem que ir ali, fazer tal coisa, senão vai acontecer isso. Aí ele encontra alguém que fala, você tem que ir ali fazer alguma coisa, senão vai acontecer isso. Aí ele encontra o seu inimigo, o vilão do filme, que tem que falar que você vai fazer algo pra mim, indo ali e tendo que fazer isso, senão vai acontecer isso. E aí, mano, ele passa pela presidência dos Estados Unidos, pelo Pentágono, né? Pelo MI6, pela Marinha, e talvez até com os russos em algum momento, pelo menos a parte da equipe dele, e eles têm que falar que ele vai ter que ir lá fazer isso em tanto tempo, senão vai acontecer tal coisa. Só esse lance da Marinha que eu citei, eles explicam 3 vezes o mesmo conceito dele ter que buscar a chave lá da... Enfim, o MacGuffin do filme. São iguais, eles falam a mesma coisa, em 3 situações diferentes, já indo para só 1 hora e pouca de filme. Isso não é desenvolvimento. Entendeu? Ao mesmo tempo que você quer correr, isso não explica nada, isso é só dar motivo para a trama seguir. Só que uma vez já basta. Uma vez já basta para esse tipo de filme. E conforme eu vou avançando, eu vejo o empenho que o Tom Cruise tem nesse filme de linkar com o primeiro filme da franquia, dirigido pelo Brian De Palma, e com o terceiro, principalmente, que é talvez um dos filmes mais respeitados da franquia, justamente por ele ser pequeno. Tem o seu melhor vilão, que é o finado Philip Seymour Hoffman. Ele ressignifica o propósito, o objeto do terceiro filme, que é o Pé de Coelho, enquanto linka e celebra muito o primeiro. Tem até um link com o personagem do Jon Voight, que foi o primeiro vilão da franquia. Mas autocelebração demais também não é grande coisa. O Tom Cruise está ali tentando mostrar que ele ainda tem os seus eternos 40 anos, 30 e pouco, se você for justo, com muitas sequências sem camisa e tal, mas não precisa disso, cara. O personagem é seu e o excesso de situações, além das explicações, o excesso de situações para serem resolvidas impossíveis, até aí ok. Mas é tanta coisa acontecendo para ser resolvida no último segundo que cansa. Entendeu? Me cansa. Eu vi coisas nesse filme que eu não vi ao longo da franquia, porque beleza, é uma franquia de espionagem, tem o seu malabarismo, nunca foi problema, por mais que fosse real. Uma coisa eu tá vendo lá o cara ter que se agarrar num prédio, tentar entrar num avião em pleno voo. Outra coisa é eu querer ver o Tom Cruise nadando no gelo subártico, de cueca, uma nadada mais do que olímpica, sem oxigênio, sem balão de oxigênio. Numa sequência bem longa dentro de um submarino afundado, que tudo que é para acontecer de errado acontece, e ele tem aquele final nadando até ser encontrado no gelo subártico, sem oxigênio, de cueca, de sunga. Bicho, eu fiz essa comparação muito com meus amigos, eu senti a mesma coisa quando eu maratonei, tá aqui em cima, não vou tirar não. Eu maratonei a franquia do Dirty Harry, do personagem do Clint Eastwood. O mais fraco da franquia é realmente o último.
porque ele tenta se adequar a uma época em que a sua premissa já não se encaixa. Um personagem proveniente de tal época, de tal subgênero, tenta lançar um filme adequado a outro tempo. Se Dirty Harry era um policial setentista da nova Hollywood, com elementos noir e politicamente muito reacionário e negativista, no último filme ele tenta se encaixar numa época em que você já tem máquina mortífera como um elemento de um padrão de filme policial. Não funciona, já dava sinal que não se era para ser daquele jeito, não ia ter como ir para frente. E não foi, acaba ali. Esse filme, quando eu vejo essa cena do Tom Cruise no gelo subártico, sem oxigênio, eu já vejo que a coisa tá descambando para aquela ação exagerada e quase super-heróica, super-humana de um John Wick. E esse filme me lembra muito os excessos de John Wick, tanto na duração quanto na autoindulgência, o senso de autoimportância que esse filme tem, quanto nesses exageros que, porra, beiram cartunesco, cara. Não é o cartunesco no estilo bom. Se a parte anterior era um intriga internacional wannabe, do Hitchcock, era tipo assim, eu quero ser um intriga internacional, terminando em aberto para ter sua apoteose. Esse outro é um amealhado de tudo com um monte de nada. Entendeu? É muito mais deslocado até do que o anterior, que eu já acho fraco. Eu colocaria o anterior como o segundo filme mais fraco da franquia, não porque ele é péssimo, mas porque ele é insucessivo, péssimo mesmo, só o segundo, perdão, ocupa até hoje o lugar de pior filme da franquia. Agora eu colocaria esse último no segundo lugar e o anterior no terceiro. Simplesmente porque não bate, não encaixa, não orna. E eu lamento dizer, com toda aquela ação, o filme não é divertido de ver de novo. O afeto que o público tem com aqueles personagens pode comprar essa ilusão. Mas quando você avalia os excessos, o excesso de diálogo expositivo, diálogos ruins, a maioria daquilo é uma explicação, é uma instrução, cenas deslocadas do padrão de ação da franquia, a total ausência de espionagem, o pior vilão da franquia, provavelmente, que é esse Gabriel, que era um vilão do filme anterior, que deixei em aberto a ponta para esse. Cara, não souberam o que fazer com esse vilão, e nem com a própria inteligência artificial, a entidade. Eles tentam linkar ela com o terceiro filme, justamente, e o primeiro também, mas justamente para dar um senso de importância que eles não conseguiram dar sozinho. Ela precisa estar vinculada ao maior vilão da franquia e ao início da franquia, para ter algum senso de valor na história, porque você não compra que aquela inteligência artificial tem presença, e aquele vilão é uma merda. O final dele me dá vontade de rir. Ele é um vilão ruim de um 007, entendeu? Vários elementos que não são dali. Vários elementos que não são da franquia estão ali. Uma ação ao estilo John Wick, um vilão merda de um filme fraco do 007. A personagem da Hayley Atwell, que é uma atriz que eu gosto, mas ela não segura o filme do jeito que a Rebecca Ferguson segurava. Ela tem sempre um ar de ser uma menina moça, e por mais que ela seja carismática, ela não segura os piores momentos dali. Ela é muito adorável. Então bate um cansaço. Com certeza esse não vai ser o último filme da franquia. Ele não vai se pagar, porque esses excessos dele fizeram ele ter um valor de 400 milhões, sem contar o marketing. E não bastando tudo isso, o vilão do estilo 007, porque eu falo assim, ele é do tipo de cara que prepara uma explosão nuclear caso ele não tenha sucesso, e ele acha que ele vai fugir da explosão num jatinho bem antigo. Um jato não é um aeroplano assim, enfim, um aviãozinho. E não é nem, cara, com tudo isso acontecendo, todo esse excesso, toda essa gordura, o filme reserva para seus 40 minutos finais
um excesso de ação e de tentativas de tensão. E ainda insere uma subtrama que não é uma homenagem, nem sequer uma inspiração. Ela é uma cópia, eles tiraram... Peraí. Aqui. Eles tiraram o enredo desse filme do diretor Sidney Lumet, Limite de Segurança. Uma obra-prima que na sua época fracassou, outra história para outro vídeo. Em que, dado ao risco da inteligência artificial da entidade liberar os mísseis nucleares para bombardear Moscou ou a China, a presidenta dos Estados Unidos, que aqui é a Angela Bassett, porque no filme anterior ela era diretora da CIA, porque é totalmente comum um diretor da CIA ir para a presidência dos Estados Unidos e ninguém levantar nenhuma pergunta. Entendeu? Diretor. Mas realmente contavam que ia ter uma mulher negra na presidência dos Estados Unidos esse ano, e então a propaganda chegou primeiro do que o bom senso. Ela tem o conflito de que ela vai ter que detonar uma cidade americana para provar que não foi ela que detonou nenhuma cidade inimiga ou rival de uma nação inimiga, potencialmente inimiga. É o enredo total desse filme que eu acabei de mostrar. E eles inserem isso como uma subtrama para 30 minutos finais de filme. Meu amigo, se tu tem o estômago de tentar ser Sidney Lumet, tu tem que ter muita bala na agulha para conduzir esse tipo de coisa, porque isto é a trama de um filme que você tentou resumir a subtrama de um filme que não consegue se desenvolver em 2 horas e 40 e tanto. Quase 3. E é bem moralista o jeito que eles fazem aquilo ali. Bem moralista. Entendeu? Não tem os tons de cinza que a franquia tenta te passar em vários momentos. Eu não vou comprar que naquele mundo de personagens calculistas e pragmáticos, só porque tem uma presidente mulher, uma mulher negra, nada contra, porém, justamente ela vai ter a decência de não apertar nenhum botão vermelho. Vocês sabem qual botão vermelho? Naquele mundo? Não pra mim. Infelizmente é isso. Poderia ter sido um grande filme. Quanto mais eu penso, menos eu gosto. E a franquia merecia um final melhor. Não quero que tenha um novo filme. Infelizmente, talvez tenha. Se tiver, aprende com bons filmes de ação e dá um passo para trás. Faz um filme mais compacto. Uma história que tenha envolvimento nos personagens. Uma história humana. Entendeu? É isso que o pessoal quer. Não quer ver tudo uma imitação de John Wick ou Vingadores. Bom, vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Um abraço.